Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura comentada do canal da Nova Acrópole. Hoje nós falaremos sobre esse livro, O Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade. Eu vou seguir a edição da editora Martins Fontes, que é essa aqui, mas isso não quer dizer que você não possa acompanhar com a edição que você tem. O livro tem 4 capítulos, nós faremos um capítulo por palestra. Não esqueça, é importante que você acompanhe também lendo e não apenas assistindo às palestras. Nas palestras farei um resumo dos pontos principais e comentarei, mas é muito importante que você acompanhe com a leitura. Bem, em primeiro lugar, quem é Mircea Eliade? Mircea Eliade foi um romeno que nasceu em 1907 na Romênia e morre em 1986, ou seja, viveu 79 anos, morre em Chicago, nos Estados Unidos. Ele se naturaliza norte-americano. É uma vida bastante interessante porque sempre foi um buscador de sabedoria, era uma figura muito especial. Muito jovem, ele já dominava perfeitamente 8 línguas. Morou na Índia para conhecer melhor a estrutura das religiões do Oriente. Ele tinha uma formação acadêmica em filosofia, mas tornou-se autodidata em história das religiões. Fez um trabalho muito interessante de comparação das religiões, tentando buscar os elementos comuns. Ele próprio realçava que sabia que as religiões tinham uma grande influência do contexto cultural, do contexto histórico, porém interessava, sobretudo nesse livro, aqueles elementos comuns que estão por trás do fenômeno do sagrado. Ele vai tratar muito especialmente, então, do conceito do sagrado e daquilo que ele chama de hierofania. Esse conceito é reiterativo nesse livro. O que vem a ser o hierosfanos, a hierofania, a manifestação do sagrado no mundo? Ele trabalha muito com essa ideia. Ele diz que o sagrado, se não manifestasse de vez em quando, o homem não teria como ter consciência dele. Lembrem que já falamos sobre a teoria do impacto oriental. A consciência nasce do contraste. Entre o silêncio e o som, percebemos o som. Entre uma cor e outra, percebemos ambas. Se o mundo inteiro tivesse uma única cor ou soasse uma única nota musical o tempo inteiro, sem o contraste não teríamos consciência. Então ele diz que as aparições do sagrado na história da humanidade, sobretudo no homem antigo, aquilo que ele chamava do homo religiosus, dão a gente uma noção do que é o sagrado e da importância dele na vida, da aparição, da manifestação do sagrado no mundo concreto, que é o que ele chama de hierofania. Então nós vamos conversar um pouco sobre as ideias principais desse primeiro capítulo, as ideias gerais que todas as religiões têm e que permitem a manifestação do sagrado no mundo concreto. Ele começa falando então sobre o homem antigo, o homo religiosus, como ele chama. Ele dizia que esse homem tinha necessidade psicológica de estar próximo do sagrado, de estar próximo da realidade. Considerava-se que o mundo só é real quando é iluminado por uma razão de ser metafísica, uma razão de ser que vem dos céus, uma ponte entre o céu e a terra. Aquilo que é iluminado por esse elemento celeste tem realidade, o resto é ilusão. Então esse homem tinha necessidade, daí ele tirava a sua confiança, daí ele tirava a sua noção de realidade, tirava a sua força, seu poder, uma série de atributos que eram dados à vida quando se considerava que o espaço tinha sido iluminado, tinha sido despertado pelo sagrado. Eliade tem uma forma de falar que é muito bonita e muito especial, que ele diz que o sagrado funda o mundo. Então imaginem que você tem uma natureza caótica, sem nenhuma orientação, sem nenhuma disposição e nenhum sentido. As coisas simplesmente são dadas sem nenhuma explicação. A partir do momento que você projeta a ideia do sagrado no mundo concreto, você orienta o mundo. O mundo tem como finalidade cruzar essa ponte e chegar ao sagrado, chegar às ideias sagradas. Portanto, esse ponto onde você ilumina através do sagrado se torna um eixo, um referencial. A vida passa a ter sentido. Ele vai fazer uma comparação com a vida atual, o homem moderno, que ele diz é totalmente sem centro, ou seja,
descentrado, desorientado, porque não existe esse oriente, essa marcação que dá a ele uma referência para poder sinalizar o seu mundo, dar as coordenadas do seu mundo, dar os pontos básicos do seu mundo. Ou seja, o homem se encontra perdido. Então ele vai reiterar vários elementos da vida desse homem antigo, desse homem homo-religioso, que para ele é o verdadeiro umbral entre o animal e o humano. Não é o Homo sapiens, porque um pouco desse domínio das coisas, um pouco dessa tecnologia de manipular as coisas para poder obter resultados, nós encontramos em certas espécies animais. Mas essa percepção do metafísico é exclusivo do homem. Então é como se o homem não fosse aquele que usa a razão, mas aquele que compreende que esse mundo espelha alguma coisa que não está aqui. Portanto, o primeiro homem, de fato, é aquele que se põe de joelhos diante do metafísico. Reconhece esse mundo iluminado por algo que está além. Ele fala algumas coisas que são muito interessantes e muito bonitas, que inclusive lembram muito Confúcio, com todos aqueles protocolos e aquela ordem na vida. Lembra, na verdade, várias tradições. Ele vai dizer que esse homem antigo, o homo religioso, tudo na vida dele estava sacralizado. Seja a cidade onde ele vivia, sua casa, os utensílios, as ferramentas. Ele mesmo tem um livro chamado Ferreiros e Alquimistas, que ele fala como era importante para esses homens, esses ferreiros míticos, esses ferreiros associados à alquimia, como cada ferramenta sua era sagrada, como cada ferramenta era uma extensão dos seus poderes de modelar a vida. Então, a cidade era sagrada, a casa era sagrada, as suas ferramentas, os seus utensílios eram sagrados, o seu trabalho era todo ele consagrado a criar algo semelhante àquilo que os deuses criaram no início do mundo, ou seja, a agregar valor ao mundo. Seu trabalho não era simplesmente para obter recompensa, mas para ajudar a natureza na construção do mundo. Era para agregar valor, portanto era sagrado. E também coisas que nós consideramos básicas da vida, como a alimentação, a sexualidade, tudo eram sacramentos. Então a alimentação alimenta o corpo. Nós vamos ver que para o homem antigo, isso baseando-se em livros como A Cidade Antiga, como os próprios Analitos de Confúcio e outros, a alimentação, a conjunção de pessoas que compõem uma família em torno de uma mesa, a alimentação é um cerimonial, é um sacramento, como ele diz. Não se alimenta apenas o corpo, mas também a alma. Quando a alimentação é um sacramento, não existe a gula, não existe o excesso, tudo é feito dentro de uma harmonia e ali existe um ambiente que não alimenta apenas o corpo. É um ponto de conjunção, é um ponto de união de todos aqueles que habitam naquela casa. A sexualidade que está associado à união dos opostos, à harmonia por oposição, tudo tem um sentido. A vida já não tem casualidade, a vida tem sacramentos. Então qualquer ato que simplesmente alimentaria as necessidades do corpo, passa a alimentar as necessidades do corpo, da psique e do espírito. Passa a preencher o homem em três mundos. Ou seja, tudo o que se faz, faz-se cerimonialmente. É como se você imaginasse aí, inclusive, uma máxima interessante que é utilizada na alquimia, que eles diziam o seguinte, que aquilo que não pode ser sacralizado é sinal de que não deveria estar sendo feito. Parem para imaginar essa ideia. Qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu poderia fazer isso em nome da humanidade, em nome de Deus, em nome da minha cidade, em nome de algo que eu quero beneficiar. Isso, por muito simples que seja, eu estou varrendo um chão, pode ser feito em nome disso? Sim, pode. Eu estou purificando o meu espaço com a intenção de purificar a mim mesmo e com a intenção de trazer mais pureza ao mundo. Ótimo, isso é moral. Aquilo que não agrega valor nem a você, nem ao mundo, não pode ser sacralizado, é sinal de que não deveria estar sendo feito. Isso tudo está dentro desses protocolos, desses cânones do homem religioso, onde a sua vida era toda pautada pela ideia do sagrado. Tudo tinha a intenção da hierofania. E isso foi a prática de alguns, mas a intenção de muitos no passado. Então você vai ver que o próprio Egito era assim, uma cidade como Tebas, onde não havia propriamente a palavra religião. Todos os atos da vida eram consagrados, de tal maneira que se dizia, feliz daquele que nasce em Tebas, feliz daquele que morre em Tebas, porque viver ali dentro, todos os atos tinham oportunidade de ter sentido, de serem educativos, de serem formativos, de serem
uma consagração da vida do homem a algo maior do que a própria vida. Ele vai continuar falando que o espaço sagrado é real, o outro é amorfo e ilusório. Deixa eu tentar explicar isso para vocês, de uma maneira que fica um pouco mais compreensível. Eu uso muito esse exemplo nas minhas aulas. Imagine que você é uma pessoa que resolveu fazer economia. Vou agora conter os meus gastos, porque estou me excedendo demais. Mas eu sou um grande colecionador de porcelanas antigas, digamos. Nesse dia que eu comecei a fazer economia, eu passando por uma loja encontro aquele vaso chinês dos meus sonhos, que eu sempre sonhei em ter na minha coleção. Nesse momento, aquele vaso é a coisa mais real do mundo, porque ele constitui para mim uma prova. Digamos que esse vaso eu não resisto à tentação e compre. Seja uma novidade na minha casa. Olha a aquisição que eu fiz. Amanhã eu começo a fazer economia. Você percebe que, seja qual for o resultado dessa prova, você comprando ou não comprando, a partir desse momento, o vaso, que é um objeto temporário, ele vai se desvanecendo nos bastidores da vida. Digamos que você compra e coloca bem no meio da sua sala. É a última novidade. Mas convenhamos, como você fraquejou numa prova, é provável que não seja o último excesso que você faz. Amanhã você vai comprar uma outra coisa. E esse vaso, que era o foco, a última novidade, torna-se a penúltima, vai para um cantinho. E daqui a pouco a antepenúltima, vai para outra sala. Chega um belo dia, alguém bate nele com uma vassoura, quebra, varre os cacos, coloca no lixo e você nem sente a falta. Ele foi desvanecendo, virando pó. Agora pensem bem, talvez ele sempre tenha sido pó. A realidade desse vaso para você foi a oportunidade que ele te deu de fortalecer ou não a tua vontade. Ou seja, por trás dos objetos há provas, há um sentido. Todo o universo é oportunidade de expansão de consciência, de autodomínio, de autotransformação. E as coisas valem mais como símbolos do que como objetos físicos utilitários. Então ele diz que a intenção do homo religiosus era que toda a sua vida fosse uma hierofania, que tudo fosse consagrado, que tudo servisse ao aperfeiçoamento do homem, ao aperfeiçoamento da sociedade, ao cumprimento do propósito da natureza. Ele vai continuar falando que, para o homem antigo, a existência no mundo só tinha possibilidade de acontecer em contato com o céu. Porque se o homem não tem esse contato com o plano das ideias platônico, com esse ideal humano, esse ideal de todas as coisas que estão no plano das ideias, ele aqui simplesmente sobrevive, sem nenhuma possibilidade de aperfeiçoamento. Porque todo aperfeiçoamento, seja humano, seja de qualquer outro ser, depende de um modelo celeste, de um ideal. Já dizia o filósofo Epíteto estoico, que as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para se espelhar e florescer. Então, o tempo todo, o mundo das ideias, o mundo celeste, dá um modelo, dá um ideal para que as transformações do mundo possam se guiar, se orientar. Sem nenhuma orientação, ou as coisas no mundo se detêm, ou elas perdem a direção e podem até retroagir em relação àquele ponto que elas necessitavam caminhar. Podem ir na contramão ou se deter. Então a vida se realiza, o mundo tem sentido e a existência humana, como o ser humano propriamente dito, é possível a partir dessa ponte com o céu. Percebam que ideias interessantes e fortes e bonitas. Trata-se de um pesquisador com uma visão muito interessante e muito especial e particularmente útil para nós. Ele continua dizendo o seguinte: um templo ou uma casa ou qualquer coisa que fosse consagrada dentro dessa sociedade antiga, você tinha um portal como um umbral, um bardo de passagem. Não é à toa que havia todo um protocolo, por exemplo, em civilizações orientais, de você não entrar com os sapatos, ou seja, você não trazer a poluição de um mundo ilusório e irreal para dentro de um espaço sacralizado. Você entra ali e você sabe que você está fora do tempo comum, do tempo banal. Ali é um espaço onde as leis se manifestam e você se alinha com elas. Você se reabastece, segundo a tradição indiana, você se abastece de Dharma, você se realinha com o Dharma, você relembra quem você é e a que serve. Então esse espaço consagrado não é afetado pelo tempo, pelas circunstâncias, ali ele é iluminado por algo maior do que o tempo. Portanto, ele é sempre uma bateria, sempre um espaço de reabastecimento do homem em relação à sua própria identidade. Então havia essa preocupação muito grande com o umbral.
Nós vamos ver na civilização chinesa deuses que eram colocados nas portas da casa, guardiões. Não só na chinesa, mas em muitas outras. Havia deuses guardiões que guardavam esse umbral entre o espaço profano e o espaço sagrado. Vocês vão ver em Roma, isso é muito interessante, na cidade antiga, aquele rito da noiva não pisar no umbral, passar nos braços do marido esse umbral e penetrar diretamente nesse espaço sagrado, para que ela entre aí o mais pura possível das influências das circunstâncias, mais pura possível da sujeira do profano, do caos do profano. Entre nesse ambiente e seja um fator de cultivo do fogo central, dos deuses lares, ou seja, da essência e da identidade desse espaço. É tanta coisa, gente, que reitera essa visão. Parem para pensar, eu estou falando de Fustel de Coulanges, a cidade antiga, estou falando de China, estou falando de Egito. Parece que todo mundo, numa determinada esfera de tempo, num contexto, sabia que a sacralização é a principal função do homem no mundo. Percebam que nós avançamos muito em tecnologia sobre as coisas, mas sobre os homens, sobre os protocolos da vida, já não lembramos de mais nada. Quem de nós acha necessário que o espaço tenha um centro, seja sacralizado, que haja os sacramentos das refeições em conjunto, que tudo tenha um sentido, tudo gire em torno desse centro? Nós já não sabemos mais isso. As coisas vêm para dentro da nossa casa porque combinam com o sofá e não porque elas evocam a nossa consciência para lembrar de alguma coisa. Elas não são auxiliares na elevação da nossa consciência. Elas são objetos mortos que simplesmente vêm para compor uma aparência que nos parece agradável hoje, talvez amanhã não mais. Esse mundo do homo religioso era todo dotado de sentido. Aliás, segundo Eliade, o sagrado é a função de dar sentido. Tudo serve a uma hierofania, ou seja, para que a consciência humana se eleve ao seu ideal, eleve-se ao divino, eleve-se aos céus. Ou seja, todo espaço consagrado é uma ponte, é um corredor que une céu e terra. E a casa do homem também deveria ser assim. E ele vai reiterar isso mais adiante. Ele vai dizer que, bom, da mesma maneira que Mircea Eliade aqui briga contra isso, nós vamos ver que existe um filósofo contemporâneo que também fala sobre isso. Mircea Eliade cita Le Corbusier, que falava que as casas eram máquinas de habitar e que achava isso absolutamente absurdo. Uma casa não é uma máquina de habitar, não é uma coisa que você simplesmente entra lá e cumpre as suas necessidades físicas. Não é uma coisa que você pode estar em qualquer lugar que tanto faz. Uma casa é um lar de um ser humano. Ou seja, ali todas as coordenadas, tudo está alinhado de forma a relembrar a ele quem ele é. Nada é casual, nada é caótico. A diferença entre uma casa e um lar é exatamente essa capacidade da hierofania. É um espaço totalmente diferenciado. De uma certa maneira, nós ainda lembramos disso. E ele fala sobre isso, inclusive. Quando nós fazemos uma longa viagem, aquela saudade de casa. Chega um determinado momento que uma viagem para o país mais exótico e interessante do mundo não é mais importante para a gente do que estar na nossa casa. Nós sabemos que ali existe um espaço especial, de uma certa maneira criado para que nós nos sintamos nós mesmos, para que nós reencontremos a nossa identidade. Eu me referi a um filósofo contemporâneo, que é Roger Scruton. Ele também briga com um outro arquiteto contemporâneo, Louis Sullivan, porque esse dizia: a forma segue a função, ou seja, uma morada meramente utilitária, que serve para que os instintos de sobrevivência e procriação sejam cumpridos, mas nada além disso, uma morada apenas do corpo. Ele diz: isso provoca uma angústia tremenda e acaba fazendo com que o homem fique cada vez mais desorientado. Ou seja, um umbral de dois mundos na porta de um templo é muito semelhante a um umbral de dois mundos que deveria haver dentro da casa de um ser humano, para que fosse realmente um lar, um espaço onde a hierofania se realiza. Então ele fala um pouco de tradições de diversos lugares do mundo. Na Roma, os deuses lares, o altar, o fogo central, o larário, onde ali o espírito da família, o espírito guardião daquela família era cultivado, era cultuado. Um fogo, um pilar, um altar, e ele diz que até mesmo a ideia da chaminé, que é aquele espaço aberto onde o mundo celeste se comunica com o terrestre, onde os vapores da terra se elevam ao céu, as exalações da terra se elevam ao céu. Se você for considerar uma tradição bastante contemporânea, que é a entrada de Papai Noel pela chaminé, até isso está relacionado. A
A entrada de Papai Noel, que é aquele senhor, o ancião dos dias, vestido de vermelho no meio da neve dos tempos, ou seja, aquele mensageiro que nos presenteia com a nossa lembrança de que é o momento de nascer, Natal, é o momento de renascer, até isso está relacionado com essa ideia do centro em um lar. O centro referencial, o pilar que orienta a nossa vida. Então, tudo tem referência a esse centro. E esse centro tem alguma conexão com o céu. Seja um altar, seja um fogo cerimonial, seja uma abertura para o céu, ali é um ponto de encontro. Vocês vão ver que em algumas catedrais existe inclusive uma agulha, aliás é uma coisa muito interessante, que é o simbolismo das catedrais, sobretudo as góticas, havia uma agulha que representava como se fosse o umbigo do mundo, que conectava esse mundo terrestre com o celeste. Então, continuando, ele vai dizer que alguns outros resquícios que nós vemos hoje em dia, por exemplo, é aquele sentimento forte quando voltamos à nossa terra natal. Nós sabemos que ali não é um lugar qualquer. Existe uma espécie de consagração daquele lugar onde viemos ao mundo, onde vivemos a nossa infância, onde temos as lembranças mais puras. Ou aquele lugar onde vivemos o primeiro amor. Nós sabemos que ali não é um local não é um local comum. Ele tem algo especial. Algum valor que nos remete a elementos muito elevados, a pureza, a vontade de se doar, essa necessidade de estar com o outro. Esses momentos da nossa vida estão impregnados naquele local, que eles têm um caráter de sagrado para nós. Só que não sabemos mais como construir isso e eles são raros. Mas internamente nunca deixamos de saber que os espaços devem ser consagrados para que eles nos ajudem a crescer, para que não fiquemos perdidos na vida. Então, continuando, ele vai falar sobre o homem antigo que tem sempre uma nostalgia do divino e procura reencontrá-lo, orientando o seu mundo, dando vida, dando nascimento ao seu mundo. Lembrem, o sagrado funda o mundo. O exemplo muito comum que costumo dar nas minhas palestras, eu pergunto, eu estou caminhando na direção certa ou errada nesse momento? Você não sabe me dizer se está certo ou errado, porque você não sabe onde eu vou chegar. Se eu te disser, eu quero chegar na parede, agora você pode me dizer, está certo? Agora está errado. Percebam que eu tenho um ponto de orientação para poder mensurar as minhas atitudes, se são certas, erradas, boas ou más. Se não existe esse ponto de referência, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E esse ponto, essa referência de orientação para o homem antigo era a ideia do centro. O centro do seu lar, consagrado, o centro de um templo consagrado, e você sabia que as coisas eram humanas, que a sua vida estava sendo humana, digna de um ser humano, quando gravitava em torno desse centro, sem perdê-lo de vista. Ou seja, o centro lançava os seus pontos, as suas coordenadas, e você gravitava entre eles, sem perder de vista a consagração da vida. Aí você estava levando uma vida humana. Sem esse centro, sem essa referência, nós vivemos para quê, em função de quê, para onde? O homem se perde. A vida profana é uma vida desorientada, onde os valores viram uma questão de opinião pessoal e não de referência. Não há uma ligação metafísica, portanto a razão do homem é uma razão que serve apenas aos instintos. E como dizia Immanuel Kant, quando apenas atendemos aos instintos, a razão mais atrapalha do que ajuda. Nos tornamos mais nocivos à natureza do que um animal o faz buscando a mesma coisa. Dificilmente você vai ver um animal buscando a sobrevivência danificar a natureza como nós danificamos. Para buscar apenas a sobrevivência e a procriação, os instintos seriam suficientes. A razão só tem sentido na vida humana quando é orientada para algo superior. E aí ela começa a ser fator de soma. Senão ela faz um predador perigosíssimo, que sai deixando a terra arrasada pela sua passagem, enquanto a ideia do homem era deixar luz à sua passagem. Bom, continuando, ele diz que o homem sagrado, então o homo religiosus, ele busca, ele o tempo todo da sua vida circunda esse eixo sacralizado, essa hierofania, porque ele quer viver uma vida que tenha essência e tenha realidade. Enquanto que o homem contemporâneo vive uma vida que tem aparência e ilusão. Meramente aparente, um jogo de máscaras e sem nenhuma profundidade. Então, essência e realidade versus aparência e ilusão. Isso é uma vida que já não tem os marcos
do metafísico, não tem direção, não tem ideal. Então ele vai falar muito, inclusive, de um fato interessante, que é o cientificismo da nossa época. A ciência é maravilhosa e traz aportes maravilhosos. Mas acontece que a imaturidade do ser humano faz com que ele queira estender a compreensão mecânica da vida, das leis da natureza, a compreensão de si próprio e tirar um monte de conclusões que ele não teria nível para tirar. Então a compreensão da ciência por um homem imaturo acaba fazendo com que ele queira mecanizar tudo, com que ele transforme a felicidade em hormônios, com que ele transforme a generosidade em um jogo de interesses escondido, ou seja, uma redução da vida humana, como se você desse uma faca muito afiada na mão de um bebê. Recordo a esse respeito, um fato que me marcou bastante, quando muitos anos atrás, ainda uma palestrante principiante, eu fazia uma palestra sobre as virtudes dos grandes homens da história. E enumerava algumas dessas virtudes, baseado em alguns personagens históricos. E uma pessoa, ao final da palestra, levantou o dedo e falou: olha, tudo isso que você está falando é uma ilusão. O homem não comporta essas virtudes todas que você está falando. E diz um contemporâneo que tem essas virtudes, porque esses fatos do passado são meras histórias inventadas. A psique humana não suporta tantos valores assim. E, aliás, esses valores não têm tanto valor quanto você está falando. Veja, a ciência já provou que perto de um buraco negro, até a lei da gravidade é relativa. Portanto, todos esses valores que você está falando são relativos. Eles não têm realidade em si, não valem nada. Bom, o discurso foi contundente e, ao mesmo tempo, impressionante. Por ser essa pessoa, uma pessoa que era uma multiplicadora, uma pessoa que tinha um certo status social, isso foi muito preocupante para mim. E ficou marcado na minha memória, que era evidentemente uma pessoa que estava misturando fatos de uma natureza muito diferente. Talvez a lei da gravidade seja relativa diante de um buraco negro, mas eu não sou buraco negro, eu sou um ser humano. E se eu quiser testar a lei da gravidade, qualquer janela é generosa para eu executar esse teste. É evidente que só existe um ser no universo que pode dizer tudo é relativo, o absoluto. Nós que não somos absolutos, as coisas que estão no mesmo patamar de relatividade que nós, são absolutas para nós. Então a honestidade humana é um absoluto para o universo, para uma estrela? Não, mas eu não sou estrela, ela é absoluta para mim. E para me levar a completar a minha jornada humana, esse referencial é necessário. A honestidade, a bondade e relativizar essas coisas é um jogo psicológico que provoca um caos, não só mental como moral. É muito fácil intelectualizar que a honestidade é relativa até que você seja vítima de uma desonestidade. Nós sabemos que esse é um intelectualismo que tem efeitos trágicos na prática. Ou seja, existem sim padrões e referenciais que nos levam até o patamar do ser humano pleno, do ser humano completo. E isso não é relativo. A história do tudo relativo, repito, só funciona para aquele que é absoluto. Nós também somos relativos. E essa má compreensão das verdades científicas faz com que você gere verdades psicológicas, entre aspas, que não casam, não combinam. Você está tratando de dois mundos diferentes. Uhum. Então você está tentando cortar uma nuvem com uma faca. São duas substâncias, são ferramentas diferenciadas. Então, esse cientificismo jogado na vida por um homem imaturo fez com que o homem se tornasse cada vez mais profano e, consequentemente, cada vez mais desorientado. Percebam, reflitam, pensem sobre isso. Quantas vezes temos aplicado ferramentas inadequadas porque já não conhecemos mais as ferramentas para lidar com a realidade humana? Falta-nos reflexão, falta-nos capacidade de autoconhecimento, de autotransformação, falta-nos a capacidade de realizar a nossa hierofania, realizar um eixo que nos dê um referencial de direção. Continuando, ele vai falar desse ponto central, dessa ideia do centro e como ele é importante ao longo da história. Lembrem, Mircea Eliade era um historiador das religiões, um estudioso de religiões comparadas, um dos mais hábeis do nosso tempo recente, da nossa história recente. Uma figura realmente admirável e faz uma comparação com exemplos muito amplos no livro. Eu aqui vou fazer uma redução, porque senão ficaríamos aqui só citando exemplos. Mas ele é rico em exemplos no livro para cada coisa que ele afirma. Então ele vai dizer que o ponto central é uma referência para a criação do mundo. Em primeiro lugar, qualquer construção humana
repete o ato original de criação do mundo por Deus ou pelos deuses, dependendo da tradição. Ou seja, o homem ao criar repete a cosmogonia e diz que a cosmogonia, a criação do mundo, nasceu de estabelecer um ponto central, esse eixo central, em função do qual todas as coisas se organizam. Esse ponto de realidade, esse ponto de iluminação, como se fosse um farol no meio de um oceano. A ideia do centro, nós sabemos que é muito forte na natureza. Nossos superaglomerados galáxias têm um centro, que é a galáxia de Virgem. A nossa galáxia tem um centro, o nosso sistema solar tem um centro, um átomo, uma célula, tudo gravita em torno de um centro, até mesmo o nosso corpo gravita em torno do nosso centro-coração. De que isso tudo reproduz, a natureza reproduz esse momento inicial do universo, onde é estabelecido um ponto e todo o universo se organiza em relação a ele. Não é à toa que Platão dizia que a circunferência é a mais perfeita das formas, porque tudo é igualmente atendido por esse centro, que a origem, a justificativa, é aquilo que dá referência a todas as coisas, que dá identidade a todas as coisas. Então, essa necessidade de estabelecer um centro sempre foi aquilo que marcou, por exemplo, a fundação de uma cidade. Você chega numa cidade, por exemplo, no início dos bandeirantes que chegam a uma terra nova, chegam, cravam uma cruz, rezam uma missa e a cidade irradia em torno desse ponto, que no futuro vai ser uma igreja matriz. As cidades irradiam em torno desse ponto central, desse eixo que ilumina, justifica e dá sentido à modificação daquele espaço. É quase que uma autorização para alterar a natureza, para transformá-lo num espaço humano. Então, a mesma coisa seria uma casa e a mesma coisa seria o homem psicologicamente. Dentro de si haveria um eixo de valores, de virtudes, em função do qual toda a sua vida seria orientada se ele é um verdadeiro ser humano. E a organização dos seus espaços reflete isso. Então, ele vai falar, por exemplo, das fronteiras, como falamos adiante, que tanto os templos, quanto as casas, quanto as cidades tinham uma muralha, às vezes com guardiões, era a fronteira entre o profano e o sagrado. E ele diz mais, que essas muralhas que cercavam as cidades eram mais para proteger dessas forças de dissolução, dessas forças de caos, do que para defender de exércitos humanos. Eles acreditavam que quando uma cidade, quando uma terra era consagrada, estava iluminada pelos seus protocolos, era um sacramento que estava sendo realizado ali, era uma civilização iluminada por leis celestes, essa cidade estava protegida, estava em harmonia. E é muito difícil que alguém penetre em algo que é harmônico, que não tem ranhuras, não tem frestas de desarmonia. Em geral, o inimigo penetra pelas frestas de divisão que existem naquilo que ele pretende penetrar. Dando um exemplo muito concreto, diz que Napoleão, por exemplo, entra na Espanha pelo apoio que ele recebe lá de dentro. Ele invade os países porque lá dentro há frestas e ele se alia a ela. Algo que é compacto, não tem como o inimigo penetrar. Então, a preocupação das muralhas era mais para manter as forças da dissolução e do caos, o profano, do lado de fora, do que propriamente os inimigos humanos, que diziam, se você mantém o profano fora, ninguém penetra. Você tem aqui uma fortaleza, ninguém pode penetrar no sagrado. Algo interessante na história da América que nós podemos citar para reforçar isso, talvez alguns já tenham ouvido falar, quando Cortés invade a América Central e Montezuma fica sabendo da chegada dele, aquela civilização asteca já estava muito decadente, desordenada. E Montezuma se sente culpado quando ouve falar que alguém vem chegando. E manda dizer a esse invasor, que ele acreditava ser um deus, que acreditava ser o próprio Quetzal, que ele não entrasse agora, porque não era um bom momento. E manda entregar a ele um carregamento de ouro, o que vai fazer com que Cortés se sinta mais estimulado a invadir. Ou seja, Cortés pega Montezuma num momento de profanação da terra. E isso o fragiliza, isso o expõe. Ele se entrega antes de ser atacado. Ele mostra as riquezas que tem. Se ali houvesse um Montezuma que estivesse regendo cerimonialmente a sua terra, se ali houvesse uma hierofania, as portas estavam vedadas. É muito difícil você entrar num corpo sadio. Quando ele tem ranhuras de baixa humanidade, de problemas físicos, fica muito mais fácil de um invasor penetrar. Então as muralhas eram mais para limitar o profano do que para limitar invasões militares.
E isso é uma ideia muito forte e muito interessante, que daria para a gente refletir muito a respeito das nossas fragilidades. Os próprios samurais, quando nos seus combates eram feridos por uma espada, eles diziam: a brecha da inconsciência é onde corta o fio da espada. Esse ponto onde ela penetrou mostrou que dentro havia desarmonia. Portanto, eles agradeciam a espada por avisá-los da desarmonia. Não estavam totalmente consagrados. Não havia uma harmonia, não havia hierofania. E aí os inimigos externos penetram. Bom, ele vai dizer também a respeito do local sagrado. Isso é muito interessante. Ele diz que na Índia, quando se ia criar uma cidade ou quando se ia construir uma casa, iam os construtores junto com um astrólogo, que ia tentando encontrar onde ficava a cabeça da serpente. Quando encontrava a cabeça da serpente, cravava ali uma estaca, que era como se submetesse a cabeça da serpente. E a partir dali era feita a construção, ou de uma casa, ou de uma urbe, de uma cidade. Entendam bem essa ideia. As casas e os templos eram sempre feitos simulando a construção do universo. Ou seja, primeiro você tem um caos primordial, animalesco, selvagem, que tem que ser submetido. A estaca sobre a cabeça da serpente é como se você dissesse ao eu animal: sossega, quieto, aqui quem manda sou eu. E começasse em cima disso a construir um espaço consagrado. Os próprios templos, ele vai dizer que tem um primeiro pátio externo, que equivalia a esse mundo da serpente, esse caos primordial, depois um pátio interno, que representava já a terra, e um santorum, um altar, que representava o fogo. Ou seja, representava a harmonia de todos os mundos, o mundo animal, a consciência animal submetida pela consciência humana, ou seja, a cabeça da serpente debaixo do pé do ser humano. A consciência humana reina, orientada pelo divino. Quantas vezes vemos coisas parecidas com isso? Assim Marduk submete Tiamat, assim se submetem os dragões, Vortigern, por exemplo, o rei celta, submete os dragões para construir o seu castelo. Quantos mitos existem da submissão da cabeça da serpente para iniciar ali uma construção? Ou seja, a primeira coisa para consagrar um espaço, submeter o eu animal e começar a construir algo baseado em valores humanos, que não são meramente sobrevivência e perpetuação da espécie. Ele continua falando a respeito do pilar. Isso é muito interessante, gente. Essa ideia do axis mundi, ou pilar, que nos templos, às vezes nas igrejas, é representada pelo agulhão, por aquela agulha central, é muito comum na tradição dos celtas, dos germanos, dos romanos. Ele fala até da Indonésia. E vai contar uma história de índios australianos, que eram os Arunta, que eram índios nômades. Vejam só, nômades, e eles tinham a necessidade do centro. Eles diziam que havia uma árvore, um tronco de árvore espesso, no qual o seu Deus subiu, consagrando aquele espaço para os Arunta. Como eles eram nômades, eles saíam carregando esse tronco para todos os lugares. Onde eles chegavam, eles cravavam ali o tronco e ali a terra consagrada. Ali era novamente a aldeia dos Arunta. Conta Eliade que em alguma ocasião foi presenciado por algum observador que ao cravarem esse mastro, o mastro se partiu. Diz que os Arunta ficaram tão chocados com isso que saíam andando desordenadamente sem saber o que fazer e alguns sentavam e ficavam prostrados até morrer. Porque não havia sentido, não havia orientação. Eles já não sabiam como viver a vida se não havia um centro divino, se não havia um centro sagrado. Observem a importância que isso tem na psique humana. Sentir-se dotado de sentido. Sentir a vida iluminada por um propósito maior. Sentir-se orientado por esse propósito. Sem isso, diz que eles ficavam andando caoticamente até se sentarem e morrerem. Perderam o seu eixo divino. Perderam o seu centro. Nós hoje também andamos desorientados, às vezes vamos minguando também, mas já não sabemos o que perdemos. Não conhecemos mais essa ideia do eixo, do centro divino. Continuando, ele vai falar que isso foi representado por diferentes civilizações, esse mastro, esse eixo, às vezes é uma árvore, às vezes é um cipó, às vezes é uma coluna, às vezes é uma montanha. O caso mais célebre é o Monte Mero, na Índia. Toda a Índia circula esse monte sagrado, que é uma ponte entre o céu e a terra. Marca esse eixo central, em torno do qual a vida gravita. E é interessante porque a partir disso vem a noção do umbigo do mundo. Quantas cidades na história consideravam-se umbigo do mundo?
que circundavam esse ponto sagrado. Fosse um templo, fosse um poste, fosse um eixo, fosse uma montanha. E é interessante porque como esse centro, ele faz uma conexão entre o céu e a terra, é a montanha sagrada, você vai ver templos como, por exemplo, os zigurates simulavam essa montanha sagrada. Aquilo que circunda a montanha que une céu e terra é o lugar mais elevado do mundo. Então vocês vão ver a história do dilúvio, que se diz que o dilúvio bíblico inundou todos os lugares da terra, menos a Palestina, menos Jerusalém. Por quê? Porque era o local mais elevado da terra. Era uma ponte entre céu e terra. Então os locais sagrados são considerados geograficamente os pontos mais elevados da terra. O umbigo do mundo, como era a Cusco pré-colombiana. Quantas cidades já foram o umbigo do mundo e ainda são? Então, é tão interessante essa ideia que se diz que quando uma terra é consagrada, lembrem, o homem não inventa uma terra consagrada, ele descobre. Ou ele sonha, ou ele recebe sinais, ele descobre, não é ele que faz a escolha do local sagrado. E quando uma civilização consagra um local, considera ali como o umbigo do mundo, como centro, isso tende muitas vezes a ser respeitado por várias outras civilizações ao longo de séculos, até de milênios. Ou seja, ali se constrói uma catedral de uma civilização pagã. Ali em cima, depois você construir uma catedral cristã. Ali em cima, vira uma pirâmide arqueológica, como aconteceu em Troia, uma construída em cima da outra. Imaginem vocês por que uma cidade com tanto espaço seria construída em cima das ruínas da anterior, uma em cima da outra. Considera-se que aqui, em algum momento, algum ser divino apontou que é no local consagrado. Portanto, não vamos inventar, não vamos procurar outro, vamos aproveitar esse local. Ou seja, a ideia de que um ponto da Terra é mais elevado, já foi ponte e pode continuar sendo, que muitos homens utilizaram como ponte e isso abriu um caminho, portanto é mais fácil sacralizar ali, é muito comum na arqueologia de todo o mundo. Pirâmides arqueológicas, várias civilizações às vezes, catedrais cristãs erguidas em cima de templos pagãos, aquele ponto é especial. Ali há um corredor que já foi aberto por alguém. Ali já houve comunicação. Portanto, é muito mais fácil que continue havendo. Vejam como quanta coisa foi feita na história em torno dessa tônica, como isso é recorrente. Continuando, então, ele vai falar a respeito do templo. O templo é imago mundi, é a imagem do mundo. O templo é uma miniatura do universo ordenado. É cravado um ponto, um centro, que é o umbigo do templo, que normalmente é marcado por essa agulha, e esse templo então irradia. Muitos desses templos, por exemplo, os góticos, reproduzem um corpo de um ser humano deitado, ali aquele umbigo, aquele centro, e todo aquele espaço é ordenado de uma maneira tal que ele é construído da forma como os deuses construíram o cosmos. Ele é organizado da maneira como os deuses organizaram o cosmos, de tal maneira que ele se torna uma bateria. Ele é um espaço fora das circunstâncias banais. Ele está fora do tempo, como diziam os romanos, in illo tempore, estava numa região atemporal. E ele é como uma bateria, de tal maneira que quando os homens se perdem, eles se reencontram ali. Que ali eles encontram a receita da construção do sagrado. E eles podem voltar a construir a si próprios em torno do seu centro. Ele se torna uma bateria de abastecimento de identidade. Ele vai dizer que é uma coisa muito interessante, porque um templo, como imagem do mundo, imago mundi, quando ele reproduz o cosmos, não só ele se alimenta do cosmos, mas também se o cosmos vier a ter algum desarranjo, algum acidente, pode voltar a se alimentar desse espelho, como se fosse uma caixa de segredos, onde está guardada a ordem do universo. Então o micro alimenta o macro e o macro realimenta o micro. Cita, por exemplo, o momento em que o tabernáculo é desenhado e pensado por Deus em todos os detalhes antes de ser dado a Salomão para que construa o templo. Ou seja, a ideia do templo nasceu no momento em que se construiu o universo manifestado. Ele é simplesmente essa mesma ideia reduzida ao micro. Então ele tem uma similaridade que goza dos atributos do cosmos. Ele é cosmos. Ele é um espaço de rompimento, um rompimento de nível. Quando você entra no templo, você quebra o tempo profano, o tempo da mera sobrevivência, e entra num espaço de vida, um espaço orientado, um espaço dotado de sentido. O templo é um local que sempre está em conexão com o ideal. Portanto, um idealista, ele é, em si, um templo vivo e em movimento.
permanentemente em contato com o seu ideal. E por fim, ele vai dizer que em Roma, por exemplo, a ideia do mundus ou da Roma quadrada nada mais era do que isso. Não é que eles considerassem que o universo era quadrado, mas consideravam que desde esse centro as 4 direções, os 4 pontos cardeais tinham emanado e marcado a circunferência dentro da qual o mundo era iluminado, marcada a circunferência dentro da qual o caos era banido. E isso era um exemplo de todo ser que quer criar alguma coisa. Todo ser que queira ser criador, ele coloca um marco, uma ponte entre o mundo celestial e o mundo terrestre. E a partir dali ele se expande, sem perder esse centro de vista. Ou seja, quando o homem é criador, quando ele é a imagem e semelhança do Pai, ele adultera o universo? Não, ele harmoniza, rearranja o universo segundo um modelo celeste. Ele não é um fator de desarmonia nem de caos. Ele reproduz o cosmos da maneira como esses seres divinos criaram. E o homem só cria quando obedece a esse padrão celeste. Senão, ele simplesmente desordena a si próprio e ao mundo à sua volta. E isso faz com que o mundo seja todo ele sem referenciais. O mundo é todo ele profano. E lembrem do que ele falava lá atrás, que o homo religioso sente nostalgia do divino, sente saudade de casa, sente necessidade que o seu mundo tenha referências, que o seu mundo tenha um porquê, tenha um para onde, não seja um movimento caótico do nada para o nada. Ele sente saudades da realidade, saudades do ser, saudade do sentido. Sente saudade de uma vida eficiente, que é iluminada e ordenada segundo um referencial. Que não é simplesmente sobreviver, é vida verdadeira. Realiza uma travessia e marca o caminho para que outros venham atrás dele. Então ele vai dizer que a criação do mundo é um modelo para todo ato criativo humano. O homem não cria se não reproduz esse grande ato criador, que é a ordenação do espaço cósmico. O homem veio para ordenar, em primeiro lugar, o seu próprio espaço interno, depois a cidade, depois a humanidade. Mas para isso ele reproduz as regras de criação do universo, um centro, um eixo ideal que comunica os dois mundos, e tudo harmonizado em função disso. Parem para refletir um pouco sobre isso. Esse é apenas o primeiro capítulo. Reflitam sobre a ideia da hierofania, a ideia do sagrado, a ideia de que o sagrado funda o mundo. O sagrado redime o mundo do caos, dos protocolos, dos sacramentos da vida concreta, para que ela seja uma vida humana, para que a gente alimente mais do que apenas o corpo físico, para que a gente reproduza mais do que apenas o corpo físico, para que cumpramos o nosso papel como seres humanos e sejamos criadores. Repetimos o mundo celeste, repetimos a cosmogonia. O sagrado funda o mundo, ilumina e resgata do caos, inclusive o nosso mundo interior. Pensem sobre isso e semana que vem a gente continua. Obrigada.